Especialistas da Foreign Affairs concluíram que a Rússia ajudou o regime dos ayatolás do Irã a reprimir protestos brutalmente. Especialistas dizem que a Rússia há tempos fornece ao Irã meios para reprimir protestos, como armamentos e equipamentos, inclusive para a Guarda Nacional Russa. A Rússia também ensinou Teherã a controlar a internet, cortando o acesso dos cidadãos que protestam há mais de 2 semanas, mas mantendo o acesso para as autoridades. Especialistas também encontraram provas do treinamento de militantes russos na Guarda Revolucionária Islâmica, que foram justamente treinados para reprimir brutalmente os protestos e matar qualquer um que discorde do regime. Mas, ao mesmo tempo, a Rússia, na pessoa de Putin, tem medo de admitir isso abertamente. Putin voltou a ameaçar o Ocidente e fez exigências, mas não comentou a captura de seu ex-aliado Nicolás Maduro pelos americanos. Putin também não comentou que, na véspera, os americanos capturaram o 6º petroleiro da frota sombria russa com petróleo. Meu nome é Alexei Petty, vamos discutir esse assunto juntos. Antes de começarmos, inscreva-se no canal, deixe seu like e comente neste episódio. Inscreva-se também no meu canal do Telegram, Petty News, cujo link está na descrição. Lá postamos notícias em tempo real. Especialistas da Foreign FR afirmam que o Irã usa ativamente tecnologias russas de vigilância, know-how em segurança interna e outras soluções de Moscou para reprimir a dissidência. A Rússia há muito fornece ao Irã meios para reprimir protestos, como armamentos e equipamentos voltados principalmente à Guarda Nacional Russa. Por exemplo, a publicação ressalta que Putin não salvará o regime de Ali Khamenei, mas o ajuda ativamente a combater seu próprio povo. Putin envia meios repressivos, compartilha experiência na repressão interna e fornece equipamentos militares e tecnologias de combate à internet. Só para entender, a polícia, a Guarda Revolucionária Islâmica e o movimento Basij atiram contra os manifestantes. Foram utilizados fuzis Kalashnikov russos, rifles Dragunov, metralhadoras Kalashnikov adaptadas para a polícia, veículos blindados de transporte, veículos de combate de infantaria e tanques T-72. O Irã usa ao menos 25 helicópteros russos Mi-17 para transportar forças de segurança. Alguns meses atrás, a Rússia forneceu ao regime do Ayatollah cerca de 40 veículos blindados VPK Ural e Spartak, que foram desenvolvidos especialmente para a Guarda Nacional Russa. No ano passado, durante a visita de uma delegação iraniana à Rússia, foi firmado um acordo para o fornecimento pela Rostec de equipamentos para dispersar manifestações, incluindo tasers e granadas de efeito moral. Mas a Rússia também ensinou Teherã como controlar a internet, desligando-a para os cidadãos que participam de protestos, mas mantendo o acesso para as autoridades. A principal contribuição da Rússia é nos métodos de controle do ambiente informacional durante protestos em escala nacional. Como já afirmaram especialistas, foi Moscou quem ajudou o Irã a desligar a internet de forma eficaz em 8 de janeiro. Repressões digitais no modelo russo dificultam mobilização e mantêm o controle do regime. Enquanto as redes móveis e a internet foram desligadas, os sites dos órgãos estatais e da mídia estatal, bancos e instituições de infraestrutura autorizadas continuam funcionando e têm acesso à internet. Para isso, é usada uma arquitetura de controle de rede criada com o apoio da Rússia, onde, por ordem do Roskomnadzor, as operadoras instalam meios técnicos para combater ameaças. Equipamento que filtra o tráfego de internet, bloqueia conteúdos proibidos e restringe serviços. Com essa tecnologia, as autoridades iranianas não só bloqueiam sites, eles podem controlar o tráfego em tempo real, identificar aplicativos específicos, detectar redes privadas virtuais, bloquear mensageiros, restringir seletivamente o funcionamento de plataformas usadas para coordenar protestos. Assim, com essas tecnologias, o governo fragmenta comunicações por critérios geográficos, temporais e sociais, mantendo o funcionamento dos setores econômico e administrativo. Essa flexibilidade permite medidas repressivas por semanas, não só dias. Se cortar a internet geral, o governo também perde acesso e isso não dura muito, mas é possível restringir só para a população e manter para si.
Como resultado, as autoridades iranianas não só criaram a chamada lista branca de sites acessíveis, mas agora também declararam que planejam cortar completamente os cidadãos do Irã da rede mundial. Ao criar sua própria internet soberana, o Irã pode fazer com que a internet como era antes desapareça para sempre. Seguindo o exemplo da Rússia, o Irã associa o controle sobre a rede com as atividades dos serviços secretos e de segurança. Fornecedores russos como o NTC Protei auxiliam operadoras iranianas na implantação de sistemas de interceptação e monitoramento de tráfego. Isso permite que os serviços secretos façam vigilância, identifiquem centros de coordenação, mantenham comunicação e ajam preventivamente, para minar a confiança entre organizadores, dificultar a mobilização e gerar incerteza. Ou seja, na prática, eles podem interceptar mensagens de coordenação dos protestos e até mesmo substituí-las. No Irã, como você sabe, ainda existia a internet Starlink, mas em 13 de janeiro surgiu a notícia de que o Irã conseguiu bloquear até essa conexão. Especialistas dizem que sistemas de guerra eletrônica como Krasuka e Murmansk BN podem bloquear a comunicação via satélite Starlink. Ao mesmo tempo, as tecnologias russas permitem que instituições governamentais mantenham o acesso à internet mesmo assim. Além disso, vale lembrar que a Rússia também ajudou o Irã financeiramente. Relatos indicam que, na guerra contra a Ucrânia, o Kremlin comprou do Irã mísseis e drones por 4 bilhões de dólares. As compras abrangeram centenas de mísseis balísticos FAT-360, cerca de 500 outros da mesma classe, e aproximadamente 200 mísseis terra-ar para a defesa antiaérea. E é justamente por isso que, levando isso em consideração, os Estados Unidos devem pôr fim à formação desse eixo do mal. E, como a prática mostrou, quando os Estados Unidos começam a agir e derrubar os aliados de Putin, seja Bashar Assad na Síria ou Nicolás Maduro na Venezuela, o ditador careca Putin fica assustado e, na prática, não ajuda em nada o regime. Vale destacar que, na véspera, Putin reuniu diplomatas e embaixadores no Kremlin, discursou e falou bastante sobre ameaçar o Ocidente. Mas não disse uma palavra, nem uma única palavra sobre o fato de que os petroleiros do seu amigo Nicolás Maduro, da frota sombria russa, foram capturados pelos americanos. Sobre isso, ele não falou nada. Putin ficou completamente em silêncio, como se isso nem tivesse acontecido. E eu lembro que Putin investiu no regime de Maduro, oficialmente, pelo que se sabe, cerca de 20 bilhões de dólares. Agora, e quando Assad caiu, Putin ficou em silêncio. Se o regime dos ayatolás no Irã cair, Putin ficará calado novamente. Porque ele, eu enfatizo, ele é corajoso para latir e resmungar de longe, mas quando leva um tapa na cara, finge que nem estava lá. Colocarei reticências aqui. Deixe sua opinião e conclusões nos comentários deste episódio. Se achou interessante e útil, apoie o canal com doação ou assinatura paga pelos links na descrição do vídeo. É isso, cuidem-se, tchau a todos.